Olá, que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de um tema que nos baseamos no livro, no livro Bênção de Paz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é Na Trilha do Mestre. E Emmanuel entra com uma citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9, que nos diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e seguiu. Agora antes de iniciarmos na lição, nós vamos nos perguntar quem era Mateus, né? Muitos não sabem quem era Mateus. Mateus, ele foi apóstolo de Jesus, não é? Autor do primeiro evangelho do Novo Testamento. E antes da sua conversão ao cristianismo, Mateus era coletor de impostos. E era mal visto, não é? Porque cobrador de impostos até hoje não gostamos. E naquela época também não se gostava, né? E ele era publicano, era hebraico, judeu, e se chamava Levi. E em grego, Mataios. Desculpe-me, não sei se a pronúncia está certa, mas Mataios é Mateus. E Jesus chegou-se a ele e disse: Segue-me. Com sua autoridade moral inquestionável, não é? E aqueles olhos arderam em Mateus como duas chamas luminosas, e ele o seguiu. Ele largou tudo e seguiu. Despertou a sua missão, porque todos os apóstolos já estavam sabendo da sua missão com o Cristo aqui na terra. Então, seguiram a Jesus, lembrando da sua missão. Abandonou os negócios, distribuiu todos os seus bens entre os pobres e seguiu Jesus. Aí alguns vão dizer: nossa, mas a gente precisa distribuir tudo aos pobres para seguir a Jesus? Não, absolutamente não. Jesus não nos pede isso. Isso Mateus fez porque sua consciência estava pesada, porque ele cobrava impostos muitas vezes indevidos, não é? Então, não vamos entrar nesse mérito. Então, não precisamos nos desfazer de tudo que conquistamos, porque é benefício de todos nós e Jesus aprova o nosso fortalecimento em tudo aquilo que trabalhamos, que ganhamos com o nosso suor, é nosso por direito. Então, não precisamos nos preocupar com isso, não. Então, vamos seguir com ele, não é? Diz a lição de Emmanuel, no livro Bênçãos de Paz. Ele diz assim: sigamos com ele, com toda a energia do nosso espírito, o mestre de amor e sabedoria, a luz do mundo, Jesus, o Cristo de Deus. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Porque muitos de nós somos escolhidos realmente por Jesus para trilharmos na sua trilha, na trilha do Mestre, como nos diz a lição. Basta aceitarmos ou não. Isso vai depender do nosso livre-arbítrio. Então, vamos escolher, temos a opção de escolhermos. E Emmanuel nos diz ainda assim: é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Como falamos, o mestre não coloca condições, não é necessário nos desfazermos de tudo que temos para seguir a Jesus. Pelo contrário, vamos continuar com tudo que temos e vamos seguir a Jesus como podemos, nos esforçando, fazendo a nossa parte. Essa é uma tarefa muito bendita, não é? Não pergunta se ele se julga dotado com a força conveniente. Jesus não perguntava nada. Ele simplesmente olhava
e com toda a sua sabedoria, com toda a sua consciência, ele olhava para o ser e já logo sabia do que aquele ser era capaz. Então ele tinha essa condição, não é? Nós não temos, mas Jesus tinha. E ele não julgava ninguém, simplesmente ele convidava a segui-lo. Ele não olhava se era fraco de espírito. Não, ele não se importava com isso, porque cada um de nós pode se esforçar o seu espírito no conhecimento do Evangelho de Jesus e esforçar para que nos melhoremos cada vez mais. É isso que necessitamos. Se é demasiado imperfeito, ele não olhava isso, porque se ele fosse olhar, todos nós temos essa imperfeição, não é? Por estarmos num planeta, no planeta Terra, planeta de provas e expiações, somos imperfeitos ainda. Estamos à busca da melhoria, da nossa melhoria, de cada vez mais nos tornarmos perfeitos um dia, muito longe ainda da perfeição, não é? Se sofre em família, também não perguntava nada disso, porque o sofrimento em família temos como contornar, temos como resolver tudo. É necessário conversarmos, dialogarmos, entrarmos no entendimento. Então não há necessidade de perguntar isso. Se possui débitos a solver. Se ele fosse perguntar isso, todos nós temos débitos a resolver, não é? Com Deus, porque justamente não somos perfeitos. Estamos aqui à busca de uma perfeição. Somos perfectíveis, estamos a caminho de uma melhora, não é? Então ele não perguntava nada disso. Se padece tentações, até Jesus sofreu uma tentação, não é? Mas Jesus, um espírito perfeito, para ele foi tão fácil resolver isso, não é? Agora, para nós já é um pouquinho mais difícil, mas temos condições também de conseguirmos passar por cima de qualquer tentação. Basta querermos, porque no nosso querer é tudo que temos, nós é que mandamos no nosso querer. Então, temos condições de sairmos dessa tentação. E lembrando também que temos um poder bastante grande na mão, a oração, assim como Jesus também usou da oração para resolver a tentação. Se está acusado de alguma falta, todos nós, não é? Então não temos como também ficar apontando o dedo para ninguém, porque virão três a nossa pessoa, não é? Quando a gente aponta um, vem três voltados para nós. Se retém valores de educação. Bem, veja só. Quando os nossos pais nos receberam como filhos, eles se comprometeram a nos educar. Agora compete a nós recebermos essa educação ou não. Porque muitas vezes em sociedade nos comportamos de uma forma não educada, não é? Então, também ele não se ateve a isso, porque senão também não teríamos condições de segui-lo, né? Se é rico ou pobre de possibilidades materiais, imagina, isso não tem menor importância, todos nós temos coisas boas a doar, não precisamos doar somente bens materiais, pelo contrário, nós temos tantas coisas boas a doar, nós temos um olhar caridoso a doar, um sorriso maravilhoso a doar, temos mãos que podem abraçar, acarinhar um ser, não é? Temos palavras generosas, palavras que vão soerguer uma pessoa.
Temos tantas coisas boas dentro de nós que não necessitam de moeda. Não necessitam de moeda. Então, Jesus também sabia de tudo isso e não exigia nada disso. O Senhor diz apenas: segue-me, como quem afirma que se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. E é verdade, quando nos dispomos a seguir a Jesus, encontramos a fortaleza no seu Evangelho. Seu Evangelho nos consola, seu Evangelho nos dá coragem, nos anima, nos põe para cima. Acordamos abatidos ou nos abatemos com qualquer coisa que aconteceu durante o nosso dia, o Evangelho nos está lá para nos dar a força. Basta seguirmos a Jesus. Estamos dispostos a isso? São questionamentos que nós vamos responder a nós mesmos e nos dispor a seguir a Jesus, a seguir a Cristo. Vamos encontrar pedras no caminho? Muitas, muitas. Mas sabe o que nós podemos fazer com as pedras? Recolher todas e fazer um castelo, não é? Então, não nos preocupemos sim em seguir a Jesus honestamente, seguir a Jesus obedecendo o seu Evangelho, na retidão moral, na retidão de caráter. Então, isso sim, nós vamos ter condições de seguir a Jesus e vai ser muito fácil, não vai ser tão difícil assim. E ele ainda diz: a lição é clara e expressiva. Reflitamos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Então, cabe a nós, não é? A lição está aí e cabe a nós decidirmos. Queremos realmente seguir a Jesus? Estamos querendo navegar na trilha do Mestre? Então vamos. Vai ser fácil, o convite é excelente. Não percamos a chance. Vamos seguir a Jesus, esse Evangelho maravilhoso que é consolador, que nos traz todas as respostas das nossas dúvidas, que conseguimos as respostas mais difíceis possíveis que encontramos no Evangelho. Então sigamos a Jesus, que possamos seguir esse mestre de amor e de serenidade. Um bom término de dia para todos nós e vamos seguir na trilha do mestre. Que a paz e a luz de Jesus continuem a nos envolver.